E ali, igreja, aquilo ali, uma certa ocasião, quando eu chegava em casa, tava aquela fila de pessoas que eu olhava assim, meu Deus, eu cansado, esgotado do dia todo de trabalho, e tinha que atender aquela fila de pessoas que vinham de longe, pessoas de Aracruz, de São Mateus, de Linhares, de tudo quanto é canto, para fazer consulta com os guias. E meu pescoço aqui, igreja, era grosso assim de guia, de cordão. Cada cordão daquele representava uma entidade. Ou seja, cada cordão daquele representava um orixá, ou até mesmo um Exu. Só que, igreja, veja bem o que Satanás faz. Primeiramente, ele entra na tua vida. Mas como que ele entra na tua vida? Você dando brecha. Mas como que você dá brecha? Quando você começa a questionar com um e com outro a respeito de fulano ou de ciclano. A igreja está compreendendo? É por aí que o diabo vai entrando. Quando o diabo, eu quero chamar a atenção dos jovens, adolescentes, do sexo masculino, feminino. Veja bem o que o diabo tem feito hoje em dia na vida dos jovens. Ele chega para uma jovem e fala: olha, você está muito feia desse jeito. Usa uma roupa mais curta, que aí você vai ficar bonita. Daqui a pouco ela já perdeu aquela santidade que ela tinha antes. Ela falou: nossa, eu estou parecendo uma velha, estou me sentindo ridícula com essa roupa. Começa a usar roupa, mini saia. Daqui a pouco ela está usando um short. Daqui a pouco o short já não está bom. Ela quer fazer do short como se fosse uma calcinha. Entendeu como? É o que nós vemos hoje em dia. São instrumentos do diabo. Mas veja bem, igreja, quando eu era espírita, pai de santo, ficava aquela corrente de médios ali para desenvolver. E cada médio daquele, cada pessoa daquela recebia uma entidade. Então era um centro espírita. Era maior que essa igreja, que esse templo. E ali fazia os trabalhos rituais. Os trabalhos mais pesados eram feitos na sexta-feira. E aí eles quebravam mais ou menos uma meia dúzia ou uma dúzia de garrafa no meio do salão. Ali tinha um assentamento no meio do salão, que era a confirmação da entidade. Então quer dizer, todos os orixás, todas as pessoas que se dizia que era um teste aquilo, igreja. Se realmente está com guia, está com a entidade no corpo, você tem que sapatear em cima daquelas pontas de vidro. E aquilo não pode cortar seu pé. Você tem que passar no meio do fogo de pólvora. Você não pode se queimar. Então tudo é confirmação. Porque a pessoa que se cortasse ou se queimasse, ele estava fingindo que estava com a entidade. Então ele ficava caído no chão. Porque os Exu, irmão, eles são muito covardes. Eles fazem muita maldade com as pessoas. O médio dele, o aparelho que eles falam, se fizer alguma coisa errada, ele joga na cama. Eles falam que joga na tarimba. A tarimba é cama. E aí, igreja, eu fui pelejando com aquelas entidades muitos anos na minha vida. Era um sofrimento, eu não conseguia me libertar daquilo. Era uma luta tremenda. Festa de virada de ano, eu ia para a beira da praia. Era eu sozinho, aquela multidão de pessoas ali para tomar banho de descarrego, para receber a reza que eles faziam ali, né? Para ir manjar, para Oxum. Então quer dizer, igreja, aquilo ali tudo era um trabalho. Então quer dizer, o que me chama a atenção é que eu vendo a igreja hoje em dia do Senhor, não é assim lá tão diferente, igreja. Por quê? A igreja de Cristo, Cristo está presente. Há como se diz, uma consagração, a conciliação. E não é diferente também no centro espírita. No centro espírita, igreja, ali tudo é combinado. Não tem esse negócio de médio, ficar discutindo a cargo. A minha entidade é mais poderosa que a sua, a minha entidade tem mais poder que a sua. Não tem esse negócio não. Chama-se uma hierarquia, uma irmandade. Então quer dizer, ali quando um terreiro, um centro espírita de outra denominação queria guerrear com algum médio daquele centro, então era feito um trabalho de porta fechada, arriava os Exu, fazia um trabalho de matança para fechar o outro centro. Então quando eu vi aqui as irmãs falando que Deus guerreia as nossas guerras, o Senhor começou a me dar uma palavra nesta noite.
da seguinte forma, que eu, quando eu estava aprisionado nas garras do diabo, que eu não tinha força para sair das garras do diabo, o diabo, igreja, ele me levou no inferno em vida. Eu fui arrebatado em espírito. Eu entrei por um buraco que era uma escadaria muito profunda. Aquele buraco era um calor medonho. Aquela escada lá no final ela ia clareando, mas não era clarão de lâmpada não, igreja. Era um clarão de fogo, um cheiro forte de enxofre. E eu fui descendo naquele buraco. Aquela escadaria era igual um caracol, ia descendo, descendo, até chegar lá na profundeza do inferno. E quando eu cheguei lá na profundeza do inferno, eu vi um rio de larva, mas era de larva vulcânica, larva viva, e do outro lado estava o demônio sentado em um trono de fogo, e ele era fogo puro, e ele me chamava para mim passar para o outro lado, e eu falava com ele, se eu passar para esse lado, eu vou me queimar, e ele falava, pegue na minha mão, que você não vai se queimar. Então você veja bem, igreja, quando você está dominado, quando você está possuído pela entidade, você não entende nada do que está acontecendo. E quando eu peguei na mão daquele demônio, uma mão gigantesca, eu peguei na mão dele, o meu corpo se incendiou todinho, e ele dava gargalhada. Eu passei para o lado de lá daquele lago de fogo, ele passou para o lado de cá, e ele me colocou sentado no trono dele, e ele falou, tudo que você me pedir de hoje em diante, eu farei, porque você entrou neste lugar. Então quero te dizer nessa noite, igreja, não brinca com o diabo, porque ele não brinca com a igreja. A preocupação do diabo, igreja, não é com aqueles que estão lá fora, não. A preocupação de Satanás é com esses que estão aqui dentro, porque esse povo que está aqui dentro é um povo remanescente de Cristo Jesus, é um povo que não faz a vontade do diabo. Louvado seja Deus. E o que me chamou a atenção, igreja, é que quando Cristo ele quer te libertar, você pode estar lá na profundeza do inferno, que Cristo vai lá e te resgata da mão do diabo. Aleluia. E ali, irmãos, quando eu fui passando pelo aquele processo, aquilo me batia uma tristeza na hora que eu tinha que dar passagem para aquelas entidades incorporar no meu corpo. Às vezes as entidades incorporavam no meu corpo 5 horas da tarde, só ia largar meu corpo no outro dia às 7 horas da manhã. Eu ficava a noite toda com as entidades, não fazia as minhas necessidades, porque a gente está sob o domínio das entidades. Então, igreja, a entidade, quando entra no corpo da pessoa, ele não tem domínio próprio. Por quê? Porque você passa a ser como se fosse uma marionete na mão do diabo. E o diabo, igreja, ele veio para matar, roubar e destruir. Nós sabemos disso, né? Então, quer dizer, no decorrer do tempo, igreja, que eu fui lidando com aqueles espíritos malignos, eu cheguei a uma certa conclusão na minha vida. É por isso que eu quero trazer uma mensagem para você nesta noite, ou seja, 2 mensagens. Você tem que nesta noite ter atitude e determinação consigo mesmo. Louvado seja Deus. O que faz o crente vencer? O que faz o crente vencer os obstáculos na vida? Ele tem que ter atitude e determinação. Eu vou para a casa do Senhor, eu vou vencer, porque eu não estou vencido. Satanás pode ter falado no seu ouvido que você é um derrotado, que você já está vencido. Mais maior aquele que está conosco do que aquele que se encontra lá fora. Louvado seja Deus. E aí, igreja, quando eu estava naquela situação, vivendo naquela obra das trevas, e eu olhava tudo aquilo ali, eu falava, eu não quero isso para minha vida, eu não quero isso para mim. Aí, irmãos, eu já não entendia mais, por quê? Era o Espírito Santo de Deus começando a trabalhar na minha vida. Aleluia. E aí um dia, quando eu cheguei lá, era uma sexta-feira 13, aquela montoeira de pessoa, tinha que arriar Exu no terreiro, para fazer matança, para fazer sacrifício nas encruzilhadas, tinha que ir para cemitério, para fazer obrigação, para Amulu, para Exu Caveira, para Abaluaê. Abaluaê, igreja, é uma entidade muito perigosa, que eles falam que eles são chefe das carcaças humanas. Aleluia. Então são entidades, igreja,
muito horrenha, muito perigosa, que a igreja não faz noção do que é aquelas entidades. E o dia que eu peguei, olhei tudo aquilo e bati na mesa e falei: basta, por hoje basta. O Senhor me despertou. E aí eu peguei a Bíblia, eu olhei dentro de casa, eu achei uma Bíblia, e naquela Bíblia eu li um versículo que me chamou atenção, que se encontra no Evangelho de João, no seu capítulo 8, no seu versículo 32, que nos diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia, louvado seja Deus. E a palavra de Deus, irmão, para nos libertar, é preciso nós renunciarmos a nós mesmos e darmos vazão ao Espírito Santo de Deus, que Ele possa trabalhar e agir na nossa vida, não segundo a minha vontade, mas segundo a vontade dEle. É como diz o apóstolo Paulo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, louvado seja Deus. E ainda lá no Evangelho de João, no seu capítulo 8, no seu versículo 36, a palavra de Deus ainda continua afirmando, né? E se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vós sereis livre. E aí eu me senti livre, igreja. Eu me senti como um pássaro voando, porque eu estava livre. O Senhor me resgatou da mão do diabo, o Senhor me resgatou das trevas e me trouxe para a luz. Aleluia. E o Senhor falava aquela voz comigo: filho meu, é aqui que é teu lugar, é aqui que eu quero te usar. Esqueça o teu passado, porque estou eu nesta noite passando uma borracha na tua vida e refazendo a tua vida em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Eu orava ao Senhor, igreja, oh glória a Deus, orava ao Senhor. Eu não sabia o que era orar, não sabia o que era ter contato com Deus, igreja. Na minha vida tudo sempre foi diabo, sempre fui demônio. Meu pai, ele sempre mexeu com coisas espiritual também. Eu não sabia, eu não tinha liberdade, igreja. Eu não tinha liberdade, porque eu estava fazendo aquilo para agradar meu pai. E um filho, quando é obediente ao pai, ele não mede sacrifício. E o prazer do meu pai era ficar conversando com aquelas entidades. Ele não estava olhando, preocupado com a minha salvação, e nem com a salvação dele mesmo. E o dia que Satanás colocou um câncer no meu pai e destruiu a vida do meu pai, e eu fiz de tudo com aquelas entidades, fiz despacho, fiz banhos, fiz todo o preparo para trazer a vida. Mas a vida, igreja, só quem tem o poder de trazer é Jesus Cristo. E aí eu olhei para tudo aquilo, o meu pai indo embora, e eu não tive como fazer mais nada. E aí então, igreja, tudo mudou na minha vida, que eu olhei para o alto, eu falei: Senhor, se o Senhor existe mesmo, eu quero ter um contato com o Senhor. E Ele quer que você nessa noite, igreja, tenha um contato com Ele. Ele está aqui presente, igreja. O Senhor me mostrava, igreja, uma carruagem, uma nuvem vindo de encontro a essa igreja, aqueles cavalos branquinhos correndo dentro dessa igreja. E assim aquela voz falava comigo: servo meu, diz a igreja que eu sou o Senhor vosso Deus, que pelejo pelas vossas causas. Aleluia, louvado seja Deus. Orime cantará baxé, aleluia. Ergas na bassuni canta na bacai, aleluia. Jesus está aqui presente, amada igreja. Jesus está testemunhando, testificando essas palavras que aqui estão sendo ditas. E ali, igreja, eu não sabia como orar. Eu falei: mas gente, as pessoas oram e conseguem as coisas, eu não consigo, eu não sei como é que é. E aí me veio aquela passagem, igreja, a qual escreveu o profeta Isaías, no seu capítulo 59, no seu versículo 1. Eis que os braços do Senhor não estão encolhidos, para que não possa salvar. Oh, glória a Deus. Nem teus ouvidos agravados, para que não possa ouvir.
Na realidade, igreja, Deus estava sempre ao meu lado, mas eu não via. A única visão que eu via era de demônios. Aleluia. Mas lá no versículo 2 de Isaías 59, a palavra de Deus nos relata dizendo: mas eis que as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Aleluia. Às vezes, amados, nós queremos algo do Senhor, mas diante de nós existe uma barreira, a qual impede a igreja de nós alcançarmos as benevolências do Senhor. E o que muitas das vezes a igreja tem pedido, meus amados irmãos que aqui se encontram? Você tem pedido, você tem buscado e você não tem conseguido o êxito. Você muitas das vezes, amados, precisa se libertar de algo, que esse algo está te aprisionando a sua vida. Às vezes você guarda um rancor de um irmão ou de uma irmã. Aleluia. Senhor, eu vou falar. O Senhor está pedindo para falar, eu vou falar. De que adianta a igreja tomar santa ceia, mas guardar ódio do irmão ou da irmã? Xanagaçubi, Anabacai. Ora baixei, aleluia. Jesus quer fazer um reboliço nessa igreja, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E aí, igreja, eu comecei a me aproximar mais. Eu falei, olha, é uma coisa gostosa, é uma coisa diferente, é uma coisa diferente, radiante, tem um encontro diferente. Aí, igreja, como diz o apóstolo Tiago, lá no seu capítulo 4, no seu versículo 7, aleluia, quando a palavra de Deus fala assim para nós: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Aí, igreja, eu comecei a ver o que Deus estava trabalhando. Nós muitas das vezes, igreja, precisamos renunciar a nós mesmos e aprender, não só receber o bem, mas receber a correção de Cristo Jesus. Como diz a mulher de Jó, na tradução hebraica ou na tradução grega, quando aqui a Bíblia fala: amaldiçoe esse seu Deus e morra. Mas em outra tradição quer dizer: abençoa esse teu Deus e morra. Então, amados, eu comecei a contemplar o que Deus queria para mim. Na realidade, Deus estava falando comigo na Bíblia, e eu ainda não entendia. Eu me sentia muitas das vezes, igreja, um vazio dentro de mim. Assim como você nesta noite vem para a igreja e sente um vazio dentro de você. Aqui tem pessoa dessa forma. Você vem na igreja, do jeito que você vem, você volta. Mas Deus quer mudar o teu coração nesta noite. Você tem ficado muito preocupado com as coisas terrenas desta vida. E Deus quer que você tenha um contato nesta noite com a dimensão espiritual que vem do alto do céu. Aleluia. Ele quer te levar por outros caminhos, para que você possa gozar do verdadeiro gozo, da paz e da alegria do Senhor Jesus. A verdadeira paz, igreja, só quem nos dá é Cristo Jesus. E aí, igreja, eu me sentia sozinho. Eu sentia sozinho, desamparado. As pessoas falavam: Carlos, se prepara que o diabo ele vai te matar. Ninguém larga o que você tem de lado senão. E o diabo falava na boca dos outros que ele ia me matar. E eu virava para Satanás e falava: Satanás, eu já morri, eu estou morto para você, mas renasci em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus. Nós não podemos, amados, abaixar a cabeça para o adversário. O adversário, ele vem de todas as formas para te derrubar, para te jogar no chão, para te jogar na lama, para manchar o teu nome. E aquilo ali eu começava a pensar comigo mesmo, que eu estava sozinho na peleja. E agora, como vai ser eu enfrentando essa legião de demônios sozinho?
Mas Deus tem promessa não só para mim, mas para a igreja nesta noite. Lá no Evangelho de Mateus, igreja, no seu capítulo 28, no seu versículo 20, na parte A, fala assim: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia, louvado seja Deus. Nós não estamos sozinhos na peleja não, igreja, mas o Senhor está te contemplando nesta noite. Ele quer mudar o quadro da tua vida. Você está atravessando um deserto escaldante, e você não entendeu ainda, meu Deus, o porquê que eu tenho passado essa prova tão difícil na minha vida. É porque, meus amados, Ele simplesmente está te lapidando. A luta, meus amados, é como você estivesse fazendo uma faculdade. É uma preparação para coisas futuras, a qual Deus tem reservado para cada um de nós. E nós não entendemos o porquê dessa luta a qual nós passamos. Hoje você não entende, mas quando você chegar lá na frente, você vai sorrir, vai cantar o hino da vitória. Aleluia! Louvado seja Deus, porque Deus, Ele é fiel com aqueles que o buscam e temem Ele. Louvado seja Deus. E Deus amado, Ele quer que você busque incessantemente a Ele. Nós temos, igreja, que nos humilhar, não é para o homem, não é para esse mundo aí fora não, não é se humilhar para o diabo não, mas é se humilhar para Deus. Lá no livro de 2 Crônicas, no seu capítulo 7, no seu versículo 14, a palavra de Deus fala assim claramente para nós: e se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu os ouvirei do céu e sararei a vossa terra. Oribe cantarabacai, aleluia, aleluia, Deus. Jesus está aqui presente, igreja. Seja qual for o tamanho da sua luta, seja qual for o tamanho da sua prova que você tem passado, mas saiba que o Deus de Israel, o general de guerra, está aqui presente para pelejar por você nesta noite. Toma posse nesta noite em nome de Jesus. Aleluia. O Deus do impossível está aqui presente. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Nós, amados, quando nós entramos na dimensão do Espírito de Deus, é uma coisa maravilhosa, porque Ele arranca toda aquela resma, Ele arranca toda aquela impureza que havia em nós, e Ele nos purifica como uma lápide. Ele nos traz para que nós possamos contemplar as benevolências do Senhor Jesus. Assim diz o Espírito de Deus para irmãos aqui nesta noite: você, minha serva, que tem me buscado, que tem orado, que tem chorado incessantemente, eu sou o Senhor vosso Deus, estou aqui para responder a tua oração nesta noite. Aleluia. Oh, glória a Deus, louvado seja Deus. Toma posse, minha irmã, em nome de Jesus. O Senhor me fala, igreja, que nesta noite Ele está aqui para restituir casamentos de pessoas nesta noite. Aqui existe casal que já não estão mais se entendendo dentro de casa. Você não está mais entendendo o seu cônjuge dentro de casa. Você não está entendendo o que está acontecendo. Mas me diz a voz do Espírito de Deus que é laçada de Satanás. E você está no lugar certo. Porque o Senhor até me deu o nome de uma campanha aqui, pastor, nesta noite. Eu não sou ainda membro dessa igreja, mas o Senhor me dava um título de uma campanha aqui para essa igreja: Quebra das muralhas e maldições. Muitas das vezes, igreja, aqui existem pessoas que têm consigo maldições hereditárias e você não compreende o que é isso. São coisas antepassadas, familiarizadas,
que envolve espiritismo, que envolve bruxaria, feitiçaria, mandracaria, são tudo artifícios, artimanhas do inimigo para cegar a pessoa. E você está anos e mais anos na igreja e nada aconteceu na sua vida. Por quê? Porque precisa quebrar essa maldição na tua vida. E como, irmão, que quebra essa maldição? Através de uma campanha. Você precisa se doar mais para Deus. Será que você tem dado realmente credibilidade a Deus? Será que realmente você tem deixado Jeová trabalhar na tua causa? Ou será que você tem deixado o seu ego falar mais alto? Aleluia! É necessário, igreja, muitas das vezes, nós renunciarmos a nós mesmos. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Coríntios no seu capítulo 11, no seu versículo 28, na parte A, que nos diz: examine, pois, o homem a si mesmo. E aquilo ali foi chamando a minha atenção, quando eu passei a examinar os meus atos, as minhas atitudes diante do Criador. Como que eu queria um contato com o Criador, sendo que os meus caminhos não eram os caminhos de Deus, sendo que o que eu fazia não era aquilo que Deus queria, sendo que a minha vida não era a vida que Deus queria para Ele. E eu comecei a examinar minha vida, igreja. E muitas das vezes, amados, nós precisamos nos despertar realmente nisso. Porque Deus, igreja, Ele conhece o teu coração, o teu sussurrar. Ele conhece. Quando você está deitado na sua cama gemendo de dor, a mão do Senhor está fofando a tua cama para te aquecer espiritualmente. Aleluia! Louvado seja Deus, glória a Deus. Ele é poderoso, igreja, Ele está aqui presente. Você jovem, do sexo masculino, feminino, você tem um sonho, você tem um projeto, e esse projeto você já falou para você mesmo: isso não passa de um fruto da minha imaginação. Oh, glória a Deus. Mas assim diz a voz do Espírito: aquele projeto, aquele rascunho que você fez, que você, minha irmã, círculo de oração, fez, pensou lá, sabe, aquela casa sua modificada, aqui diz a voz do Espírito que aqui tem irmã desse jeito, que você pensou em modificar a sua casa, mas falou: ah, Senhor, não tem condição. Você não tem condição, mas o provedor está aqui presente. Aleluia, louvado seja Deus. Aquele projeto, jovem, que você falou: ah, mas quem sou eu? Sou novo, ou sou nova ainda. Tudo é possível àquele que crê, e aquele que crê verás a glória de Deus. Para Deus, igreja, não há nada impossível. Basta você colocar a tua fé em ação, porque a palavra de Deus fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu não sei o tamanho da sua luta, do seu problema, a prova que você tem passado na tua casa, mas eu quero te dizer algo nesta noite: o Senhor é poderoso para mudar o quadro da tua vida. O Senhor está resgatando vidas aqui nesta noite. O Senhor está mudando pensamentos aqui nesta noite. Você que está em cima do muro, ei, o Senhor manda falar para você descer, porque é aqui que você vai tomar posse da tua vitória. Aleluia, louvado seja Deus. Você que anda cocheando entre dois pensamentos: será que eu sirvo a Deus ou será que eu vou para o mundo? Porque quando eu estava no mundo eu tinha alegria, no mundo eu tinha isso, eu tinha aquilo, mas Jesus vai voltar e você vai ficar com esse mundo, porque o mundo não compatiza com a palavra do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Me perdoe, igreja, a ousadia, mas eu tenho que falar que o Espírito Santo de Deus manda. Louvado seja Deus. O Senhor fala que Ele quer fazer tudo novo nesse tempo. Esse tempo não vai ficar só disso.
Eu já profetizo desde já. O Senhor me mostra uma igreja paralela a essa, colada juntamente com essa. Eu não sei como, eu não sei o que Deus quer fazer, mas o Senhor diz assim para mim: meu servo, esse ano de 2018 é ano de mudança, é ano de progresso, é ano de atitude e determinação, e eis que eu farei tudo novo, diz a minha igreja. Quem pode tomar posse nessa noite, levanta a mão. Louvado seja Deus. Não tema, amados, porque o Senhor nosso Deus, Ele cuida dos seus. Aqui em poucas palavras eu disse para a igreja aquilo que eu era e no que Deus me transformou. Eu era praticamente, igreja, um demônio na mão do diabo. Eu olhava para o sol, fazia assim, igreja, só para você ter ideia, aparecia uma nuvem negra e o sol ali começava a dar aquela sombra. Olhava para a lua, estava aquela lua bonita, eu só passava a mão assim. Era coisa interessante, você conhecer o que é o diabo. E de repente aquela nuvem negra cobria aquela lua e ficava tudo trevas. De repente juntava um pé de vento que parece que ia arrancar até aquelas palmeiras, aquelas árvores grandes balançando, que parece que ia arrancar até os barracos de madeira. Eu lembro da senhora que ela falava: Carlinhos, pelo amor de Deus, reza, faz aquela reza sua aí para parar de inventar. E eu não fazia nada, eu só começava a dar gargalhada. Eu só falava assim: olha, para, chega. Tem um espírito maligno, igreja, que se chama Exu Ventania. Às vezes as pessoas estão usando aí umas camisas. Eu já vi muito jovem fora, irmãs. Não deixa seus filhos usar isso não. Isso fala que é moda, que é bonito. Assim, na camisa assim, quando não é na frente e atrás, é um crânio de uma caveira, uma cabeça de uma caveira. Não usa aquilo não deixa usar. Porque aquilo ali representa uma entidade do cemitério, do Exu Caveira. Então Satanás entrando nas vidas, nos lares das pessoas, sem que as pessoas tenham conhecimento. Ou quando você vê dois ossos assim, ó, em formato de um X. É dois ossos aqui da perna da pessoa, em formato de um X. É o símbolo do Exu Caveira feito no centro espírita. Então, jovens, muito cuidado com esses negocinhos de vocês ficar usando isso e usar aquilo. Esses símbolos, esses cordãozinhos aí, que tem um olhinho assim preto, outro branquinho, que eles falam que é sinal de nova era. Ali chama-se uma linha branca e uma linha preta. Você tem que ter cuidado, que você não sabe o que você está usando. Você está trazendo maldição para a tua vida e está levando para dentro da sua casa. E daqui a pouco você não sabe por que você está sofrendo, por que está tudo dando errado na tua vida. Por quê? Porque você tem que, como diz a palavra de Deus, apartai-vos de toda aparência do mal, tudo aquilo que vem te contaminar, tudo aquilo que vem te prejudicar. Ei, você joga fora, abre mão daquilo e abre as tuas mãos para Cristo Jesus, porque tudo Ele quer fazer novo. Igreja, que Deus em Cristo nessa noite possa te abençoar, que o Espírito Santo de Deus possa falar mais alto no teu coração, aquilo que eu não pude falar devido ao espaço de tempo. Mas se eu for falar aqui, igreja, nós vamos entrar de noite adentro. Eu ia contar para a igreja o que representa um fogo de pólvora, ia contar para a igreja o que representa um despacho numa encruzilhada, mas devido ao tempo, que Deus prepara uma outra oportunidade. Mas abra os olhos, igreja, para aqueles que estão ao teu redor, e deixa Cristo trabalhar na tua vida, porque Ele quer fazer grandes coisas na tua vida, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, volto o microfone que é por direito, rogo a Deus, rogo a igreja, que ore a meu favor, a favor da minha família. Meu muito obrigado em nome de Jesus.